Dezembro de 2025 chega não como um fim suave, mas como uma porta de entrada séria. É uma porta que todo capricorniano deve atravessar carregando todo o peso da sua verdade. Este não é um mês de mudanças fáceis ou reflexões tranquilas. É um mês em que Saturno, seu antigo regente, vem até você com o poder silencioso de um professor que viu seu ano inteiro com clareza. Seus esforços, suas dúvidas, suas vitórias, suas histórias inacabadas, seus medos silenciosos que você nunca admitiu, nem mesmo para si mesmo. Se a maioria dos signos vê dezembro como um tempo para relaxar e se desligar, Capricórnio sente algo diferente. Uma pressão crescente vinda de dentro, a sensação de que a vida está pedindo uma última ação decisiva antes que o ano vire para o próximo. Você pode sentir isso no seu corpo. Uma leve tensão, um aguçamento da sua voz interior, a consciência de que algo precisa ser decidido antes da virada do ano. Capricórnio não recebe o destino apenas esperando. Capricórnio o constrói passo a passo, escolha por escolha. E é exatamente por isso que este dezembro não é como nenhum outro que você já viveu. Pela primeira vez em anos, a montanha à sua frente não está apenas lá fora, está dentro de você. Ela é formada por cada escolha que você adiou, cada verdade que você ignorou, cada versão antiga de você que você superou, mas nunca deixou ir. E agora, sob o céu de inverno, Saturno coloca uma tocha em suas mãos e faz uma pergunta. Você está pronto para se tornar quem você deveria ser em 2026? Há um contraste peculiar no espírito capricorniano. Você é tanto o criador quanto o alpinista, tanto o construtor quanto aquele que carrega o fardo. Você pode criar grandes coisas do nada. No entanto, muitas vezes carrega pesos que nunca lhe pertenceram. Você consegue resistir a tempestades que destruiriam outros. Contudo, raramente deixa alguém perceber o quão profundamente sente o dever de fazer a vida dar certo. Dezembro de 2025 coloca você frente a frente com esse contraste. Ele o puxa para dentro, sussurrando verdades que você evitou no ruído do ano. Você não pode entrar em 2026 carregando estruturas construídas sobre o medo, relacionamentos mantidos por obrigação ou sonhos que nunca foram verdadeiramente seus. Este é o mês em que a alma de Capricórnio se liberta de todas as ideias falsas, deixando apenas o que é real, forte e alinhado com o longo caminho do seu destino. Saturno não está punindo você. Saturno está preparando você, e a preparação para Capricórnio é sagrada. Você está entrando em um ciclo onde 2026 definirá mais do que um ano. Definirá uma base que será sentida pelos próximos 10 anos. As escolhas que você faz agora não são simples decisões. São movimentos profundos. Elas mudam o rumo de toda a sua trajetória de vida. Quem você ama, com o que você se compromete, qual montanha você escala e qual trabalho duradouro você começa a construir. É por isso que dezembro parece mais intenso, mais marcante e mais importante. Algo em sua voz interior sabe que este é o mês em que você deve escolher não apenas com lógica, mas com sabedoria. Não com medo, mas com a verdade. Não com velhos hábitos, mas com a versão de você que já viveu o suficiente para não precisar mais se contentar com pouco. Capricórnio é frequentemente visto como frio ou distante. No entanto, a verdade é o oposto. Você sente a vida com tanta intensidade que aprendeu a transformar seus sentimentos em propósito estruturado e disciplinado. Mas este dezembro exige um tipo diferente de controle emocional. Exige honestidade. Honestidade sobre o que te motiva. Honestidade sobre o que te esgota. Honestidade sobre os sonhos que você enterrou porque pareciam arriscados demais para admitir. Honestidade sobre os papéis que você assumiu e que nunca combinaram com a sua essência. E, ao encarar essa lista interna, algo maravilhoso acontece. Você começa a sentir um plano se formando sob a confusão. Um projeto, uma direção, um caminho. Você começa a ver o que Saturno vem moldando ao longo do ano. Não um teste, não uma punição, mas um processo de refinamento. Cada atraso, cada conflito, cada lição difícil, cada verdade incômoda, cada um fez parte da construção que agora revela uma versão mais real de você. Dezembro não é apenas o fim, é a revelação. E, ao iniciar o mês, você se encontra diante da porta de uma possibilidade incrível. A chance de construir algo em 2026 que finalmente esteja à altura da profundidade, do objetivo e da força da sua alma. Você não está mais construindo por medo,
nem provando algo para o mundo, nem escalando uma montanha porque alguém lhe disse que deveria. Você está construindo porque seu espírito está pronto. Porque o projeto do seu mundo interior mudou. Porque o Capricórnio que entra em 2026 não será o mesmo Capricórnio que sobreviveu antes. Este é o seu começo. Esta é a sua ascensão. Este é o momento em que a montanha te reconhece. E, pela primeira vez, você se reconhece. Dezembro não começa suavemente para Capricórnio. Começa como uma velha porta de pedra empurrada por forças mais antigas que a memória. Você pode sentir o peso de Saturno por trás dela. Não como uma ameaça, mas como uma presença segura. Uma presença que exige exatidão, honestidade e verdade absoluta. O regente de Capricórnio é frequentemente mal compreendido como um planeta de limites. Mas a verdade é mais incisiva. Saturno é o guardião da ordem sagrada. Ele destrói apenas o que é falso. Ele atrasa apenas o que não é digno. Ele testa apenas o que é instável. E em dezembro de 2025, Saturno olha para você de frente, não para punir, mas para ver se a base sobre a qual você se apoia é capaz de suportar o peso do que você está destinado a construir em 2026. A porta que você atravessa neste mês não está do lado de fora. Ela está dentro da sua vida, dentro dos seus hábitos, dentro do seu futuro. É o momento kármico em que cada escolha feita por medo, evitação ou instinto de sobrevivência volta à tona, não para lhe causar problemas, mas para mostrar o que você já superou. Capricórnio é o símbolo do alpinista. Mas todo alpinista chega a um ponto em que precisa fazer uma escolha. Continuar subindo com passos mais leves ou permanecer preso carregando um peso desnecessário. Dezembro é esse momento decisivo. Saturno traz um espelho para o seu caminho, mostrando todos os lugares onde você permitiu a inércia, aceitou promessas vazias, se apegou a identidades antigas ou construiu estruturas que pareciam fortes, mas eram vazias por dentro. E, no entanto, Saturno também lhe mostra o brilho da sua perseverança, os objetivos que você seguiu em silêncio, o autocontrole que você conquistou diante dos desafios, a força que se tornou sua segunda espinha dorsal. O portal kármico de dezembro pede união, o desapego da versão de você que sobreviveu ao passado e o início da versão capaz de moldar o futuro. A porta é feita de diferenças. De um lado está o Capricórnio que passou 2025 reagindo, lidando com problemas, mudando sonhos, carregando fardos que outros não conseguiam suportar. Do outro lado está o Capricórnio que passará 2026 criando, construindo com propósito, moldando o destino, escolhendo com clareza, assumindo a liderança não por obrigação, mas por ser a sua essência. Mas entre esses dois eus está o portal de Saturno, que só se abre quando você admite o que precisa ser reconstruído. É aqui que muitos espíritos capricornianos hesitam. Você está preso não ao conforto, mas ao dever. Você se agarra não por medo, mas porque acredita que deve perseverar pelos outros. Mas perseverança sem direção se torna autotraição. Dezembro tira a honra de brigas desnecessárias. Mostra que algumas promessas nunca foram acordos kármicos. Eram distrações, hábitos ou velhas histórias sobre quem você achava que deveria ser. Saturno não quer que você abandone o dever. O portal kármico quer que você o limpe, que escolha apenas o que tem significado, que construa apenas o que se encaixa no seu propósito, que escale apenas a montanha que pertence à sua alma. O portal kármico testa a verdade, não a força. E, à medida que você se aproxima, sente uma mudança. A antiga necessidade de provar seu valor desaparece, substituída por um instinto mais calmo e profundo, o instinto de escolher o que é seu. O portal de Saturno também traz clareza disfarçada de finais. Se um emprego, relacionamento, projeto ou identidade chegou ao fim, dezembro mostrará as rachaduras. Isso não é fracasso. É a remoção de tudo o que é fraco demais para entrar no próximo ciclo com você. Capricórnio costuma ver finais como problemas, mas, na linguagem de Saturno, os finais são uma espécie de proteção. Eles impedem que você arraste antigas linhas do tempo para novos destinos. Mantém a base limpa. Garantem que a estrutura que você construir em 2026 se manterá de pé e não desabará sob o peso acumulado. O portal kármico também mostra onde sua energia tem se dissipado. Saturno revela os hábitos que drenam seu foco. As pessoas que te afastam sutilmente do seu propósito, as dúvidas que enchem sua mente de ruído,
os medos aprendidos com sua família ou passado que ainda sussurram limites às suas escolhas. Dezembro traz essas sombras à tona, não para te dominar, mas para te dar uma escolha simples: acender ou repetir. Este é o cerne da porta de Saturno. Acenda a clareza ou repita os mesmos hábitos. Acenda a verdade ou repita velhos acordos. Acenda ao propósito ou repita os ciclos de distração. Capricórnio chegou a um ponto em que repetir não é mais possível sem um custo. O universo não é mais neutro em relação à sua inércia. A vida está te impulsionando para cima. Saturno está pressionando sua linha do tempo. Sua alma exige crescimento. E é por isso que dezembro parece pesado. Não porque esteja te punindo, mas porque está te fortalecendo. O peso que você sente é o peso do destino se formando. Quando Capricórnio atravessa essa porta com coragem, algo incrível acontece. A realidade começa a se reorganizar em torno de suas escolhas. As portas se abrem mais rapidamente. As pessoas se encaixam com mais clareza. As oportunidades se movem em sua direção com precisão. Você se torna magnético não pelo charme, mas pela honestidade. O portal kármico não é um bloqueio. É um filtro. Ele permite que apenas o seu eu verdadeiro passe. E uma vez que você o cruza, o capricorniano que emerge carrega o poder de moldar 2026 com uma clareza e autoridade que apenas aqueles que se confrontam plenamente podem alcançar. Este é o mês em que você deixa de sobreviver à montanha e começa a dominá-la. O amor em dezembro de 2025 se torna um teste espiritual para Capricórnio. Um olhar não para a paixão, a química ou os breves momentos de euforia, mas para a base sobre a qual a conexão é construída. Este mês não permite ideias falsas no coração, assim como Saturno não permite ideias falsas na mente. Se 2025 espalhou seu mundo emocional com pequenas revelações, decepções leves ou momentos inesperados de clareza, então dezembro traz a união final. Ele reúne os fios de cada experiência e faz você encarar uma verdade fundamental. O amor verdadeiro não é intensidade, nem caos. O amor verdadeiro é estabilidade, profundidade e a lenta união das raízes. Mas Capricórnio foi ensinado, muitas vezes desde a infância, a manter o amor um pouco distante. Não porque você não sinta profundamente, você sente mais profundamente do que a maioria dos signos, mas porque aprendeu que a proximidade traz consigo o dever, e o dever traz consigo o peso. Para Capricórnio, o amor nunca foi uma brincadeira. Sempre carregou um tom de destino. E em dezembro, o destino finalmente pede para ser reconhecido. Este é o mês em que você para de perguntar sentimos algo juntos, e começa a perguntar podemos construir algo duradouro aqui. A diferença é enorme. Faíscas são fáceis. Raízes são raras. E Capricórnio não tem mais espaço para relacionamentos que existem apenas no brilho passageiro do desejo ou da facilidade. Saturno destaca cada conexão em sua vida como um inspetor examinando uma planta. Onde há uma correspondência real, a estrutura se fortalece. Onde há instabilidade, as rachaduras se alargam. É por isso que dezembro frequentemente traz pontos de virada emocionais, avanços ou términos que parecem predestinados. Se um relacionamento tem sido frágil, instável ou repleto de tensão silenciosa, dezembro revela a verdade oculta, não para punir, mas para libertar você de conexões que não podem caminhar com você até 2026. Para alguns capricornianos, essa verdade se manifesta como cansaço emocional, um sinal interno de que você carregou o peso do vínculo sozinho por tempo demais. Para outros, surge como clareza, uma compreensão repentina de que a conexão, embora significativa, não se alinha com seu caminho a longo prazo. E para alguns, chega como mudança. Duas pessoas finalmente escolhendo estar presentes uma para a outra com maturidade e propósito. Capricórnio não quer intensidade sem direção. Capricórnio quer um parceiro que construa junto, não que apenas observe. Um amante que entenda que proximidade não é apenas proximidade emocional, mas a união de futuros. Alguém que possa suportar o silêncio sem medo e falar a verdade sem hesitar. Dezembro pede a Capricórnio que redefina a proximidade, deixando de lado ideias comuns e focando em propósito. A pessoa que permanece ao seu lado na verdade está presente quando as coisas são fáceis. O amor, no sentido capricorniano, é uma promessa de resistência e crescimento. Nem todos estão preparados para isso. É por isso que dezembro filtra as opções com tanta força.
Se alguém não consegue corresponder à sua profundidade emocional, essa pessoa se afasta. Se não consegue ser tão honesta, a conexão se rompe. Se teme seus objetivos ou não gosta do seu crescimento, essa pessoa se revela. Saturno afasta qualquer um que só consiga amar a sua versão mais superficial. Mas onde o amor é verdadeiro, dezembro o fortalece. Duas almas podem se sentar e finalmente ter a conversa que evitaram o ano todo. Aquela em que as barreiras caem e a verdade substitui os planos emocionais. Mágoas antigas podem vir à tona não para romper o vínculo, mas para curá-lo. Você pode sentir um novo nível de maturidade emocional surgindo entre você e alguém que é muito importante. O coração de Capricórnio se torna menos cauteloso, menos protegido, porque você sente que ser aberto não é mais um risco. É uma necessidade. Este mês também pede que você observe seus hábitos, porque escolhe quem escolhe, o que tende a temer, como reage quando a conexão se aprofunda. Capricórnio muitas vezes entra no amor carregando a identidade do pilar, do protetor, do responsável. Mas o amor em 2026 exige reciprocidade. Você não pode construir sozinho. Você não pode carregar o peso emocional de duas pessoas para sempre. A lição kármica de dezembro é que o amor verdadeiro não esgota, ele estabiliza. Ele te dá um lugar para pousar, não apenas um lugar para trabalhar. E para os capricornianos solteiros, este mês traz uma revelação. A pessoa que entrará em sua vida em seguida não é um caminho secundário. Ela é uma combinação perfeita. Não porque te complete, mas porque te encontra no seu nível. Capricórnio já fez o trabalho interior. Agora o universo envia alguém que o compreende. No final, dezembro de 2025 traz a Capricórnio uma pergunta decisiva no amor. Esta conexão me ajudará a me tornar a pessoa que devo ser em 2026? Se a resposta for não, Saturno não deixará o vínculo continuar sem desafios. Se a resposta for sim, Saturno o ancorará com uma força que você nunca sentiu antes. Porque Capricórnio não busca faíscas. Capricórnio busca raízes. E em dezembro, o universo mostra exatamente quem pode crescer com você e quem deve ser deixado ir. Em dezembro de 2025, a carreira e o propósito de vida de Capricórnio não se movem da mesma forma que para os outros signos. Enquanto outros resolvem pendências ou desaceleram para o final do ano, Capricórnio sente o oposto. O projeto da estrutura de longo prazo da sua vida começa a se revelar com uma clareza surpreendente. O que parecia confuso ou instável meses atrás agora começa a se formar em um padrão, uma direção, um plano. Saturno, seu regente, controla o planejamento e o destino. E neste mês, torna-se impossível ignorar o chamado mais profundo por trás do seu trabalho, seus objetivos e o futuro que você está destinado a construir. A primeira coisa que dezembro elimina é a correria. Capricórnio pode facilmente cair na armadilha de confundir produtividade com identidade, confundindo movimento com progresso, confundindo dever com propósito. Mas este mês dissipa todas as falsas ideias sobre esforço sem propósito. Qualquer coisa que você esteja fazendo por hábito, medo, dever ou inércia parecerá pesada, desgastante ou estranhamente sem sentido. Isso não é tristeza. É um redirecionamento divino. Saturno está apagando as luzes dos cômodos da sua vida nos quais você não deve mais habitar. Ao mesmo tempo, algo novo começa a surgir. Uma semente, um chamado, a sensação de que o trabalho para o qual você foi destinado está prestes a mudar em tamanho, efeito ou direção. Para alguns capricornianos, isso se apresenta como uma oportunidade repentina. Uma oportunidade que parece ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Para outros, surge como uma constatação: não posso continuar vivendo assim. E para alguns poucos, se manifesta como o retorno a um sonho. Você deixou para trás um talento que enterrou, um propósito que adiou porque a vida exigia praticidade. Dezembro une praticidade e destino. Saturno não está pedindo que você abandone tudo repentinamente ou faça escolhas precipitadas. Em vez disso, está pedindo que você escolha com inteligência e coragem. Este é o mês em que o universo recompensa a bravura planejada. Capricórnio é o construtor do zodíaco, mas até mesmo os construtores precisam de projetos. E dezembro lhe entrega não um mapa completo, mas uma direção que você não pode mais ignorar. Você pode, de repente, enxergar a ordem do que realmente importa.
O trabalho que combina com a sua alma próspera e tudo mais perde importância. Se você tem vivido sem estar em sintonia com a sua verdade, o preço a pagar se torna alto demais para ser ignorado. O cansaço aumenta. Conflito surge. Pessoas que te drenam se tornam disruptivas. Sistemas que você superou começam a ruir. Isso não é um castigo. É Saturno removendo o que não consegue sustentar o projeto da sua linha do tempo para 2026 e 2030. E, no entanto, onde você está em sintonia, tudo se acelera. As oportunidades surgem rapidamente, quase que sobrenaturalmente. As pessoas notam a sua liderança. O impacto se expande mesmo que você ainda não tenha definido completamente o seu propósito. Dezembro revela os alicerces. Você começa a entender o que está destinado a construir. Seja uma mudança de carreira, um projeto, um caminho criativo, uma posição de liderança ou uma missão de longo prazo que exija a sua habilidade. Capricórnio frequentemente subestima a própria visão. Você presume que, porque algo lhe parece óbvio ou natural, deve ser comum. Mas dezembro revela a verdade. Seus padrões, sua disciplina, sua resistência, sua capacidade de enxergar a longo prazo. Esses são dons raros. Eles te tornam capaz de construir o que outros não conseguem. E o universo finalmente está pronto para usar esses dons. Mas aqui está o ponto de virada kármico. Dezembro exige que você escolha a autenticidade em vez da segurança. Você não pode construir seus próximos 10 anos com base no medo do fracasso, no medo do julgamento ou no medo da instabilidade. Saturno mostra que toda grande estrutura requer um salto. O momento em que o construtor passa do planejamento para a construção. Dezembro é esse momento. Você pode receber uma responsabilidade que te assusta. Pode ser convidado a assumir uma posição de liderança para a qual você secretamente sabe que está pronto, mas que vinha evitando. Pode ser impulsionado a deixar um caminho que antes te definia, mas que já não reflete quem você está se tornando. E, ao contrário dos meses anteriores, a pausa agora tem um preço. Saturno não vai esperar. O propósito está te chamando com urgência porque o momento certo importa. A mudança que você fizer em dezembro determinará as oportunidades que se abrirão ou se fecharão ao longo de 2026. Este mês também traz clareza sobre o seu papel no mundo. Capricórnio não é apenas o construtor. Capricórnio é o estabilizador, o guia, aquele que cria bases sobre as quais outros podem se apoiar. Você está entrando em um período em que seu trabalho tem um impacto que vai além de você. Seja ensinando, liderando, criando, construindo, curando ou gerenciando sistemas, sua presença molda o futuro de outras pessoas. É por isso que Saturno é tão rigoroso com você. A montanha que você escala não é apenas sua. E em dezembro, o plano revela essa verdade. Seu propósito é maior do que seu conforto, maior do que seus medos, maior do que sua antiga identidade. Quando você aceita isso, algo poderoso muda dentro de você. Você começa a sentir sua vida se encaixando, não de forma caótica, mas sim planejada. Você começa a entender por que tudo em 2025 aconteceu da maneira que aconteceu. Foi preparação, refinamento, eliminar o ruído para que o sinal finalmente pudesse chegar até você. Dezembro mostra o sinal. E uma vez que você o vê, não pode mais ignorá-lo. Este é o mês em que você para de seguir o caminho que lhe foi dado e começa a construir o caminho para o qual você nasceu. Em dezembro de 2025, o dinheiro se torna mais do que moeda para Capricórnio. Ele se torna um espelho. Um espelho que mostra não apenas seus hábitos, mas também a essência da sua relação com estabilidade, valor, dever e segurança a longo prazo. Saturno, seu regente, não controla a riqueza material em si, mas as estruturas que permitem que ela perdure. É por isso que este dezembro parece pesado em relação ao dinheiro, porque Saturno não está perguntando se você tem o suficiente, mas se a maneira como você busca e lida com a abundância está alinhada com o propósito da sua alma. Capricórnio é frequentemente visto como um signo movido pelo dinheiro, mas a verdade é mais complexa. Você busca a estabilidade não por ganância, mas por uma profunda memória familiar de sobrevivência. Capricórnio carrega o medo kármico do colapso. O medo de que tudo o que você constrói possa desaparecer se você não estiver vigilante. Dezembro traz esse medo não para dominá-lo, mas para mostrar onde suas escolhas financeiras foram moldadas pela escassez em vez do controle.
Todo capricorniano inicia este mês com uma pergunta central vindo à tona: para que estou construindo tudo isso? Para alguns, a resposta revela a verdade. Uma carreira com propósito, investimentos planejados, deveres significativos. Para outros, a resposta revela uma discrepância. Trabalhar incansavelmente, mas sentir-se vazio. Economizar com cuidado, mas sentir-se inseguro. Construir estabilidade, mas viver com a constante preocupação de que tudo possa desmoronar. Dezembro não permite que Capricórnio se esconda dessa discrepância. Saturno traz situações que evidenciam a lacuna entre a segurança aparente e a verdadeira segurança. Você pode perceber repentinamente quanta energia desperdiça tentando controlar resultados que nunca deveriam ter sido controlados. Ou pode se dar conta de que as estruturas financeiras que construiu nos últimos anos não foram projetadas para quem você está se tornando em 2026. Este é o ponto de virada kármica do mês. Capricórnio precisa mudar o foco da gestão financeira para o domínio sobre ela. Domínio não significa acumular mais. Domínio significa encontrar a verdade. Significa gastar onde a alma diz sim, não onde a culpa ou o medo impõem o dever. Significa investir em uma visão de longo prazo em vez de alívio imediato. Significa reavaliar tudo. O trabalho que você tolera, as pessoas que você apoia, os sonhos que você adia porque acredita que precisa esperar até que seja seguro. Dezembro revela uma verdade incômoda. Segurança não é um número. É uma mentalidade. Você pode ganhar mais e ainda se sentir inseguro. Você pode economizar mais e ainda temer a perda. Você pode alcançar tudo o que a sociedade lhe disse para alcançar e ainda sentir o chão sob seus pés tremer. Esse tremor é Saturno revelando ideias falsas. Muitos capricornianos confundem autossacrifício com estabilidade. Fazem tudo sozinhos, carregam mais do que a sua parte, acreditando que, se não derem conta do recado, ninguém o fará. Mas Saturno está conduzindo você a um novo padrão, onde a estabilidade não vem do controle, mas da clareza. Não do excesso de trabalho, mas de escolhas equilibradas, planejadas e que honrem a si mesmo. Dezembro pode trazer uma virada financeira, uma decisão, uma conversa, uma oportunidade ou até mesmo uma perda que redefine sua direção para 2026. O universo está removendo caminhos financeiros que drenam sua energia ou reduzem seu potencial a longo prazo. Também está abrindo portas para oportunidades que exigem maturidade, mas levam a um crescimento real. Para alguns capricornianos, uma mudança de emprego ou crescimento na carreira se torna inevitável. Para outros, uma ideia de negócio se torna essencial. Para alguns, a cura financeira assume o protagonismo, aprendendo a receber, não apenas a dar. Aprendendo a confiar, não apenas a controlar. Uma das lições mais difíceis de Saturno é aprender que a abundância não é conquistada através do sofrimento. Capricórnio frequentemente associa dificuldades a valor, acreditando que, se algo não for difícil, não pode ser valioso. Dezembro desmantela essa crença. Ensina que a riqueza pode vir com graça, não apenas com trabalho, com sinceridade, não apenas com cansaço, com valor intrínseco, não com aprovação externa. Este mês também força Capricórnio a confrontar padrões familiares. Você pode perceber que a maneira como lida com o dinheiro foi aprendida, um reflexo dos medos, sacrifícios ou mágoas da sua família. Saturno questiona se esses padrões pertencem ao seu futuro. Em 2026, Capricórnio entra em um ciclo de crescimento de muitos anos, mas esse crescimento exige uma nova consciência financeira. Dezembro marca o início dessa consciência. Ensina você a confiar em suas escolhas, a parar de se desculpar por desejar estabilidade e a parar de se sobrecarregar em relacionamentos onde você carrega o fardo financeiro sozinho. A lição é simples, mas transformadora. Seus recursos devem estar alinhados com seu destino, não com seus medos. E quando Capricórnio assimila isso, algo poderoso se transforma. Você começa a ver o dinheiro como uma ferramenta, não um escudo, como uma forma de apoio, não uma fonte de preocupação. Como uma demonstração de sinceridade, não como uma medida de valor. Dezembro te convida a plantar as sementes do futuro financeiro que você deseja. A colheita virá em 2026, mas a ilusão termina agora. O mundo emocional de Capricórnio em dezembro de 2025 se torna uma paisagem que não pode ser evitada, ignorada ou explicada com pensamento.
Este é o mês em que a montanha interior se ergue mais alta do que qualquer desafio externo que você enfrente. É uma montanha construída a partir de antigas esperanças, deveres aprendidos, medos não expressos e a disciplina silenciosa que te carregou através de todas as tempestades. O mundo frequentemente vê Capricórnio como calmo, controlado ou emocionalmente tranquilo. Mas sob essa aparência exterior reside uma profundidade que poucos signos conseguem compreender. A profundidade de alguém que ama através da lealdade, sofre em silêncio e sobrevive através da pura força de vontade. Dezembro mostra essa profundidade não como um fardo, mas como a fonte da sua transformação. Disciplina emocional para Capricórnio sempre significou manter tudo sob controle, manter-se firme, manter os outros firmes, manter toda a estrutura da vida firme. Mas dezembro revela o custo oculto de ser sempre o forte. Você começa a perceber com que frequência reprime seus sentimentos para se manter funcional. Você começa a perceber como seu silêncio foi mal interpretado como indiferença, quando na verdade era um escudo criado pela necessidade. Você começa a reconhecer o peso que carrega, um peso que ninguém jamais enxerga por completo. Saturno não o pune por isso. Ele revela o desequilíbrio. Mostra onde o dever se tornou autoaniquilação, onde a maturidade se tornou solidão emocional e onde a disciplina se tornou uma forma sutil de autonegligência. A sombra de Capricórnio não é a escuridão. É o excesso. É a crença de que você deve fazer tudo sozinho porque os outros irão decepcioná-lo. É a crença de que ser aberto é perigoso porque abre as portas para a decepção. É a crença de que as emoções o atrasam, o distraem ou o enfraquecem. Mas em dezembro de 2025, essas crenças começam a ruir. Você percebe que a solidão emocional não o protege. Ela o aprisiona. Você percebe que sua autossuficiência, embora admirável, se tornou uma muralha que impede a entrada não apenas de danos, mas também de conexão, conforto e apoio. Você percebe que a montanha que você escala não está apenas do lado de fora. Ela se constrói dentro do seu peito, camada por camada, a cada momento em que você disse a si mesmo: eu vou lidar com isso. Dezembro força um confronto. Força emocional não é a ausência de abertura, mas a coragem de sentir sem se desmoronar, de falar sem medo da rejeição e de se desapegar sem perder sua identidade. A disciplina emocional de Capricórnio cresce neste mês, passando da repressão para o domínio. Domínio significa entender onde seus limites devem ser reforçados e onde seu coração deve se abrir. Domínio significa discernir quais emoções merecem expressão e quais são ecos de antigas programações. Domínio significa finalmente enxergar a diferença entre resiliência e rigidez. O trabalho com a sombra que se inicia agora frequentemente se manifesta como desconforto, inquietação, tristeza sem uma origem clara, memórias antigas retornando, ondas repentinas de cansaço ou um desejo de recuar. Esses não são sinais de retrocesso. São sinais de libertação. Saturno está desenterrando o sedimento emocional que o mantinha firme, mas que também o sobrecarregava. Essa escavação não é dramática. É silenciosa, precisa, cirúrgica. Você pode, de repente, perceber como se julga com severidade, se cobrando um padrão que ninguém mais esperaria. Você pode perceber com que frequência nega suas próprias necessidades para manter uma aparência de calma. Pode se deparar com o medo mais profundo por trás de todos os medos capricornianos. O medo de ser verdadeiramente visto e considerado insuficiente. Esse medo muitas vezes leva Capricórnio a se esforçar demais, trabalhar demais, doar demais e gerenciar demais. Mas dezembro desfaz a falsa ideia de que seu valor é medido pelo desempenho. Você começa a sentir a verdade emergir de dentro. Seu valor não vem de quão bem você mantém tudo sob controle, mas da autenticidade de quem você é quando tudo desmorona. A montanha interior se torna uma mestra. Ela lhe mostra as partes de si mesmo que você deixou para trás na busca pela perfeição. As partes mais sensíveis, as partes criativas, as partes intuitivas, as partes que queriam descansar, mas se sentiam culpadas por quererem qualquer coisa. Dezembro não pede que você derrube a montanha. Pede que você a escale com todo o seu ser, coração, voz interior, abertura e todas as cores emocionais que você reprimiu em nome da sobrevivência. À medida que você sobe, algo milagroso acontece. O peso emocional se transforma em clareza emocional. Você começa a se sentir mais leve,
Não porque o mundo se torna mais fácil, mas porque você não carrega mais o peso emocional sozinho. Você começa a falar com mais honestidade. Começa a respeitar seus limites. Começa a deixar as pessoas verem você, não a versão perfeita, mas a verdadeira. E a verdadeira é muito mais forte do que a armadura que você usava. Este mês ensina a Capricórnio a verdade mais profunda de todas. Seu mundo emocional não é um obstáculo para o seu destino. É o combustível. Você não alcança seu propósito maior enterrando sua sensibilidade. Você o alcança integrando-a. Quando Capricórnio cura a montanha interior, a montanha exterior se torna fácil. Conforme dezembro de 2025 se desenrola, Capricórnio começa a sentir um tipo raro de movimento para frente. Uma mudança energética que não apenas promete mudança, mas a exige. Esta não é uma mudança comum de ano novo. É a abertura de um importante portal de Saturno que moldará os próximos anos da sua vida. Você pode sentir essa pressão nos ossos, no seu tempo, na sua voz interior. É como se a vida estivesse sussurrando. As escolhas que você fizer agora reverberarão por todo o ano de 2026 e muito além. Capricórnio está acostumado a ciclos de longo prazo. Mas este é diferente. Ele carrega o peso do destino, e não da sobrevivência. O que você começar a construir agora, com o que você se comprometer, o que você decidir deixar para trás, essas escolhas formarão a base do seu próximo período. E este período não é medido em meses. É medido em anos. Saturno se move lentamente, propositalmente, com autoridade. E a estrutura que você criar durante essa mudança se tornará o projeto que moldará sua identidade, sua carreira, seus relacionamentos e seu crescimento interior de 2026 a 2030. É por isso que dezembro parece tão intenso. Capricórnio está sendo convidado a assumir o papel de designer, não de cuidador, de criador, não de mero executor, de líder, não de sobrevivente. E o universo não perde tempo em testar sua prontidão. No início de 2026, as oportunidades começarão a surgir com uma clareza incomum. Portas que se abrem quase perfeitamente. Sinais que apontam em uma direção com uma sincronia inegável. Mas há um porém. Essas oportunidades só surgirão se você abrir espaço para elas agora. Se você se apegar a papéis ultrapassados, obrigações tóxicas ou promessas baseadas no medo, a porta se abrirá, mas você não conseguirá atravessá-la. Dezembro é o mês da preparação. 2026 é o início, e Capricórnio precisa entrar nesse ano mais leve, mais perspicaz e mais equilibrado do que nunca. Uma das mudanças mais importantes em 2026 é a chegada do destino de liderança de Capricórnio. Isso não significa necessariamente se tornar um chefe, embora para muitos possa ser. Significa assumir influência, sua voz ganhar peso, sua presença ganhar poder, suas escolhas moldarem não apenas seu caminho, mas também o caminho daqueles ao seu redor. Capricórnio não nasceu para seguir em 2026. Seu destino é estabelecer, iniciar, estabilizar, inovar. E o universo o colocará em situações onde sua orientação se tornará essencial. Mas liderança exige clareza. E clareza exige coragem. Dezembro de 2025 elimina antigas dúvidas, antigas culpas e antigos padrões emocionais que o impediam de alcançar seu potencial. Sem essas distrações, você começa a sentir sua verdadeira capacidade, não como um sonho, mas como a verdade mais concreta da sua vida. Você percebe que tudo o que suportou antes foi treinamento. Cada atraso ensinou paciência. Cada conflito ensinou discernimento. Cada decepção ensinou autoestima. Cada dever ensinou força. Essas lições amadurecem dentro de você como pedra se transformando em cristal. Forte, afiada, inquebrável e precisa. A profecia de 2026 se torna clara. Capricórnio ascende não por sorte, não por caos, não por força, mas por meio da verdade, da maestria e da notável capacidade de fazer o que outros apenas sonham. No entanto, há outra camada nessa profecia, uma mais suave e mais sagrada. Você está entrando em um ciclo de autodefinição. Por anos, talvez décadas, Capricórnio foi moldado por exigências externas, esperanças familiares, pressão social, instintos de sobrevivência ou deveres práticos. Mas 2026 marca o início de um ciclo em que você se define de dentro para fora. Você escolhe sua identidade. Você escolhe seu destino.
Você escolhe a montanha que escalará em vez de lhe ser dada uma. Essa regra interna é a coroa que Saturno coloca em você, mas somente depois que você provar que consegue sustentá-la com honestidade. Outro tema importante de 2026 é o crescimento. Não o crescimento descuidado, mas o crescimento planejado. Capricórnio costuma ser cauteloso, mas a cautela não é mais sua limitação. Ela está se tornando sua ferramenta. Você está aprendendo quando arriscar, não por impulso, mas por intuição. Você está aprendendo que a capacidade duradoura não é o oposto do objetivo. Ela é a base dele. O universo testará isso, dando-lhe oportunidades que parecem maiores do que você jamais se permitiu imaginar. E a verdadeira questão é: você consegue aceitar um destino do qual antes se sentia indigno, porque 2026 exige isso de você. É um ano em que sua visão de longo prazo se torna clara. Um ano em que você começa a lançar os tijolos de algo monumental. Um ano em que você assume um papel que finalmente corresponde à força que carregou por toda a vida. Muitas vezes em silêncio, muitas vezes sem reconhecimento. A profecia é simples. O que você construir agora definirá 2026 e o que você construir em 2026 definirá o próximo capítulo da sua vida. Este não é o momento de recuar. É hora de construir. É hora de reivindicar. É hora de ascender. E Saturno está pronto para abrir a porta, se você estiver pronto para atravessá-la. Assim, enquanto dezembro de 2025 dá seu último suspiro, Capricórnio se encontra diante de uma porta diferente de qualquer outra vista nos últimos anos. Este não é o fim de um ciclo no sentido superficial. É o fechamento silencioso de um capítulo escrito com perseverança, disciplina e batalhas silenciosas que ninguém mais viu por completo. A montanha sempre foi um símbolo do destino de Capricórnio. Mas neste mês, você percebe algo profundo. A montanha não é apenas o mundo que você escala, é o mundo que você cria. Cada passo que você deu em 2025, cada momento de dúvida, cada noite sem dormir, cada decisão difícil, cada confronto emocional, não foram eventos isolados. Foram ferramentas que moldaram o interior de alguém que finalmente está pronto para entrar em sua vida real. Dezembro não se despede de você com suavidade. Ele te liberta com a verdade. E a verdade é esta: a pessoa que você era no início do ano não pode atravessar para 2026 com você. Aquela versão de você era necessária para a sobrevivência. Mas a versão em que você precisa se transformar é necessária para o seu destino. Saturno esteve preparando você para essa mudança durante todo o ano. Não através de lições fáceis, mas sim daquelas que esculpem resiliência em ossos e sabedoria em instinto. Você pode se sentir cansado, mas o cansaço é sagrado. É a exaustão que precede a ascensão. A exaustão que significa que você alcançou o ápice de uma identidade e está pronto para descer rumo a uma nova. A montanha agora te conhece não apenas pela sua força, mas pela sua honestidade, sua perseverança, sua disposição de se encarar sem desviar o olhar. E, à medida que os últimos dias de dezembro se desenrolam, algo suave, porém certo, começa a mudar. O ar parece diferente. O silêncio parece carregado. Sua voz interior se torna mais aguda, como se sussurrasse que você está à beira de uma verdade transformadora. Não por acaso, mas por resultado. Não por sorte, mas por desígnio. Este é o mês em que o universo fala com clareza, mas em voz baixa, aqueles que têm ouvidos treinados para ouvir. E Capricórnio, depois de um ano ouvindo em meio ao ruído, finalmente pode ouvir a sua voz. A porta à sua frente é de pedra. Sempre esteve ali, talhada pela mão de Saturno, à espera do momento em que você fosse forte o suficiente, sábio o suficiente, curado o suficiente e honesto o suficiente para empurrá-la. Você não poderia tê-la aberto antes. Você precisou de cada experiência de 2025 para alcançar esse estado interior. As perdas lhe ensinaram a desapegar. As conquistas lhe ensinaram as possibilidades. Os conflitos lhe ensinaram os limites. A solidão lhe ensinou a autoconfiança. A perseverança lhe ensinou o autocontrole. E juntas, essas lições formam a chave que agora repousa em sua mão. Dezembro não está lhe pedindo para correr pela porta. Está lhe pedindo para atravessá-la com propósito. Sua vida em 2026 não será construída por meio de esforços descontrolados ou metas forçadas. Será construída por meio da busca pela verdade, escolhendo o que se encaixa à sua alma,
deixando ir o que drena seu espírito e se comprometendo com o que revela o seu eu mais elevado. Este fim não é uma despedida. É uma promessa. Uma promessa entre você e a montanha, entre você e Saturno, entre você e o futuro que está prestes a conquistar. E a promessa é simples. Não construirei minha próxima vida sobre o medo. O medo te acompanha há muito tempo. Medo do fracasso. Medo da instabilidade. Medo de decepcionar os outros. Medo de escolher errado. Medo de ser de mais ou de menos. Mas o medo não pode cruzar a porta. Só a verdade pode. Só a verdade que corresponde à realidade pode. Só o propósito pode. E quando você permite que isso te guie, o mundo à sua frente se reorganiza com uma velocidade notável. As oportunidades não apenas aparecerão. Elas serão atraídas pela sua firmeza. As pessoas não apenas te notarão. Elas confiarão na sua clareza. Os caminhos não apenas se abrirão. Eles te acolherão. Porque Capricórnio entra em 2026 não como um sobrevivente, mas como um construtor. Não como alguém que reage à vida, mas como alguém que a molda. Não como alguém que esconde seu poder, mas como alguém finalmente pronto para vivê-lo. A porta de pedra à sua frente se abre lentamente, propositalmente, com a gravidade do destino se desdobrando. E ao cruzar a porta, dezembro sussurra uma última verdade. Uma verdade que você talvez já tenha pressentido. A montanha nunca foi o teste. Você foi. E agora, finalmente, você está pronto.